Segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Que você tenha uma ótima semana, uma maravilhosa segunda-feira e vamos juntos tocar a bola aqui a caminho do gol até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Novo técnico da Ponte, Rodrigo Santana, está sendo apresentado nesse momento no Moisés Lucarelli. Rodrigo estava no Volta Redonda e assinou com a Macaca até o final da temporada. Anunciado na última sexta-feira, o William Potker vai reestrear com a camisa da Macaca no dia 11 ou 12 de março, pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante já foi apresentado oficialmente e vem participando dos treinamentos com o restante do elenco. O elenco do Guarani viaja ao Pará na tarde de hoje, onde enfrentará o Castanhal na próxima quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. Apesar da dúvida no meio-campo, Matheus Costa deve manter a base da equipe que vinha atuando no Paulistão. Em tratamento de uma lesão muscular, Natan Melo é desfalque confirmado. Estão definidas as semifinais do Campeonato Paulista. Após vencer o Capivariano, o Palmeiras vai receber o São Paulo, que eliminou o Red Bull Bragantino. Do outro lado, o Corinthians, que derrotou a Portuguesa nos pênaltis, vai visitar o Novo Horizontino, que eliminou o Santos no Jorjão. Fernando Diniz é demitido do Vasco. O treinador não resistiu à derrota para o Fluminense na noite de ontem pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. João Fonseca e Marcelo Melo arrancam virada e são campeões do Rio Open em estreia de dupla. Brasileiros venceram por 2-1 em 1 hora e 34 minutos de partida. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp para você mandar mensagem de texto e também mensagem de texto para o nosso YouTube. Participe lá, dê um joinha, ajude a Rádio Bandeirantes, ajude o trabalho do timaço do Carlos Batista, dá um joinha, manda a sua mensagem que já vai pro ar. E detalhe, hein? Se houver condições, porque a entrevista coletiva ainda da apresentação do novo técnico da Ponte não começou, se houver qualquer tipo de possibilidade, colocaremos essa entrevista ao vivo aqui no Nossa Área, que volta já. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar Campeonato Paulista, estão definidos os confrontos da semifinal. No sábado, o São Paulo venceu o Bragantino fora de casa pelo placar de 2-1 e carimbou a sua vaga para pegar o Palmeiras, que goleou o Capivariano por 4-0. Ontem, o Novo Horizontino venceu o Santos por 2-1 e também garantiu vaga na decisão ou na semifinal. Vai pegar o Corinthians, que eliminou a Portuguesa nos pênaltis por 8-7, após empate normal pelo placar de 1-1. Pelo Campeonato
Carioca, primeiro jogo da semifinal, o Flamengo no Maracanã venceu o Madureira por 3-0. Tem a vantagem para o jogo da volta, assim como o Fluminense, que venceu o Vasco por 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, teremos Grenal. O Inter voltou a vencer o Ipiranga por 3-0 e carimbou a sua vaga na decisão, assim como também o Grêmio, que nos pênaltis eliminou o Juventude. No Campeonato Paranaense, o Operário eliminou o Coritiba e garantiu vaga na decisão. Vai pegar o Londrina, que eliminou o Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Mineiro, primeiro jogo da semifinal, o Atlético Mineiro e América empataram por 1-1. O Cruzeiro, fora de casa, venceu o Pouso Alegre por 2-1. Tivemos ainda mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série 2, a 12ª rodada com seus seguintes resultados: Água Santa 2, 3 para o Taubaté, Ituano 4, Sertãozinho 0, Linense 0, Grêmio Prudente 2, Osasco Sport 1, Votuporanguense 2, Juventus e São Bento 0-0. O Santo André perdeu para o São José em casa por 3-0. A Ferroviária bateu o Monte Azul por 1-0 e o 15 venceu a Inter de Limeira pelo placar de 1-0. Ituano, já classificado, é o líder com 27, Ferroviária 24, Água Santa 22, São José 21, Votuporanguense 21, 15 de Piracicaba 18, Sertãozinho 16 e Osasco Sport 16 são os 8 primeiros classificados. O Grêmio Prudente é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 11 pontos. E o São Bento, o lanterna, praticamente rebaixado, com apenas 2 pontos. A próxima rodada da Série 2 acontece neste meio de semana. Por falar no meio de semana, vamos ter jogos também pelo Campeonato Brasileiro e pela segunda fase da Copa Libertadores, com Botafogo e Bahia representantes do futebol do Brasil. No ar, Campinas em ação. O programa Acesso Fácil Saúde ultrapassou 2 milhões de atendimentos em Campinas. A grande estrela é a Ana, a assistente virtual da Secretaria de Saúde, que monitora pacientes e agiliza consultas. Com o uso de inteligência artificial e telesaúde, já foram realizadas quase 115 mil consultas digitais, diminuindo filas e tempo de espera. A tecnologia também é uma aliada contra a dengue, enviando alertas e monitorando casos suspeitos. Além de consultas, a Ana reforça campanhas como o Outubro Rosa, o Novembro Azul e a vacinação, garantindo que o cuidado chegue a todos. 98% dos casos atendidos digitalmente são resolvidos sem que o paciente precise sair de casa. É a tecnologia trabalhando para humanizar o atendimento de quem vive em Campinas. É saúde, é inovação, é da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes das mensagens, daqui a pouco, se for possível, a gente vai colocar o novo técnico da Ponte para falar aqui ao vivo. A UEFA acaba de anunciar que o atacante Gianluca Prestiani foi suspenso preventivamente por um jogo em função de possível comportamento discriminatório. Sendo assim, ele está fora do segundo jogo dos playoffs contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. O Benfica irá recorrer da decisão. Duvido que consiga recorrer e ter êxito, porque está muito claro o que aconteceu e tem que ser assim mesmo, não é? Para esses imbecis, eles têm que sentir a força da lei, porque essa gente não tem... Isso aí é coisa de polícia, é um negócio horroroso o que ele fez com o Vinícius Júnior. Amigo, bom dia. O meio do Guarani argentino não está correspondendo. Custo-benefício, maior salário do elenco. Urgentemente corte ou última chance. Hermenegildo. Eu acho que ele já está na Berlinda faz tempo, né? Jogou um pouquinho, mas depois sumiu. Eu lamento muito. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E o Bugre vai trocar de técnico ou vai ficar com o mesmo? Se for, vamos sofrer novamente. Um adendo, acho que Neymar não joga mais nada, deveria se aposentar para alguém não cair na bobagem de levá-lo à Copa do Mundo. Infelizmente, para ele já acabou. É rapaz de 2 metros, Donizete. O Neymar é craque, só que é um jogador imaginário, né? Ele não consegue mais jogar, infelizmente, lamento muito. Bom dia, CH. São Paulo quebrou a banca, hein? Edmilson. Eu apostei no São Paulo, nos palpites. Acertei os 4. Novo Horizontino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tá bom? Bom dia, o que você acha desse novo técnico da Ponte? Na sua opinião, é melhor que o Cizenano? Quem é treinador e goleiro da Ponte? É o Lauro. Um abraço. Olha quem que mandou mensagem aqui. Moisés de Galha. Ô Moisés, eu acho ele um bom treinador, sim.
nova geração. É verdade também que os últimos trabalhos dele não foram tão bons assim, mas depende de uma série de fatores, principalmente condição de trabalho. Se a Ponte conseguir colocar para o novo treinador uma condição de trabalho legal, pode ser que dê certo. Mas ele é bom treinador. Vamos lá. Gostaria que você comentasse um pouco daquele ato do jogador do Bragantino em questão e a árbitra Daiane, Fátima Caccelli. Uma vergonha, discriminatório, misógino, nojento. E não adianta pedir desculpa. Não adianta, é um negócio lamentável. Eu falei na transmissão do jogo de São Paulo, que nós fizemos aqui, que o trabalho da Daiane foi perfeito. É que os caras não têm educação, não têm postura. Qualquer lance de arremesso lateral os caras reclamam. Mas vai ter problema lá no Red Bull Bragantino, viu? Normalmente essas coisas não passam em branco, não. O que vou falar agora, vou arrumar confusão com alguns. Mas o amigo chegou a ver o Público e Renda em Novo Horizonte, no Canindé? Ambos com torcida de 2 times. Sabe aqueles torcedores que brigam e quebram tudo no estádio em jogos e agora são proibidos as torcidas visitantes? Pois é, amigo. Estão quebrando o time também, por falta de recursos. Din-din money. Enquanto assistimos times do interior se organizando, temos as torcidas justiceiras de Campinas quebrando os 2 times, Marcelo Pimentel. Meu amigo. Jefferson Ponte Preta, a Ponte contratou o volante uruguaio Rodrigo Saravia. Não tem essa informação. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, CH. Bom dia, amigos da nossa área. Também não tem. Muito obrigado e vamos em frente. Vamos em frente que atrás vem gente. Gostou do novo técnico da Ponte? Eu não conheço o trabalho dele a fundo. Eu vi um jogo da semifinal do Campeonato Carioca, do Volta Redonda contra o Vasco. Assisti esse jogo com muita atenção. Gostei da organização do Volta Redonda. Gostei do posicionamento. Vasco vivendo um momento técnico terrível, tanto é que o Fernando Diniz foi demitido ontem, né? Mas isso não tem nada a ver. Eu gostei sim da distribuição em campo, da estratégia de jogo. Encarou de igual para igual, foi para pênalti, né? Foi para pênalti contra o Vasco, que acabou indo aí para as semifinais. E o Volta Redonda estava ali entre os 8. Mas é muito pouco, é um recorte muito pequeno, um jogo que vi ele trabalhando, né? De qualquer forma, técnico jovem, desejo a ele boa sorte, que tudo corra bem. Muito bem, já a coletiva do novo técnico da Ponte, vamos aguardar aí, acertar a parte técnica de lá e daqui, e já a gente coloca no ar. Agora em Campinas, 11h42. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Está sendo apresentado neste momento aqui na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli o novo treinador da Ponte Preta. Trata-se de Rodrigo Santana, ele tem 43 anos de idade, é natural de Santos e estava comandando Volta Redonda no Campeonato Carioca até a última sexta-feira. Ele fez apenas 8 jogos no comando do clube carioca, mas gostou da proposta feita pela Ponte Preta, a oportunidade de dirigir uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, por isso rescindiu com o clube carioca e vai assinar contrato com a Ponte Preta até o final desta temporada. O Rodrigo Santana tem passagens por ABC, Remo, Atlético, Confiança, Coritiba, Avaí, Atlético Mineiro, clube onde ele mais trabalhou na equipe sub-20, foi auxiliar técnico do profissional, comandou a equipe principal em 2019, 41 partidas, foi ele quem ficou responsável pelo clube à beira do campo e agora chega na Ponte Preta
com a missão primeiramente de manter a Macaca na Série B e depois, quem sabe, sonhar por um acesso. Quem também foi apresentado recentemente na Macaca foi William Potker. O atacante acertou o retorno para a Macaca após 9 anos, foi apresentado na última sexta-feira e falou sobre a felicidade de estar retornando ao Majestoso. Como foi a minha vinda para cá, eu fiz questão de estar aqui por tudo que eu vivi aqui. Eu senti falta de ser bem acolhido, né? De ter a recepção que eu tive dos torcedores da Ponte Preta, né? Para que eu estivesse aqui, e também todo o esforço que o Brigatti, né, e toda a diretoria fez para que eu pudesse estar aqui. Então, para mim é muito gratificante vestir novamente essa camisa, mas eu sei que ela é muito pesada e tudo vai daqui em diante, tudo o que eu fiz para trás foi apagado e vai ser já no jogo contra o Caxias ou contra o Guarani na Copa do Brasil. Então ali já começa uma nova trajetória, uma nova história, e eu espero executá-la da melhor forma possível. A expectativa é que nesta semana, é claro, além do técnico Rodrigo Santana, outros nomes também sejam anunciados pela diretoria pontepretana, lembrando que a janela de transferências deste período se encerra na semana que vem, mais especificamente no dia 3 de março, CH. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani treinou agora pela manhã no Brinco de Ouro e no início da tarde viaja para o Pará. Na quarta-feira tem jogo importante pela Copa do Brasil, segunda fase da competição, vai enfrentar o Castanhal às 3h30 da tarde. Um detalhe, o Guarani viaja em voo direto para Belém, de Belém cerca de 70 quilômetros até Castanhal, vai ficar em Castanhal, inclusive treinar no CT do Castanhal. Pelo que eu soube, até conversando com companheiros da imprensa lá de Castanhal, o Castanhal é o único time que tem um CT com essa estrutura no estado do Pará, com 4 campos, alojamento, refeitório. O Guarani vai treinar por lá na terça-feira, ou seja, amanhã é o último treinamento onde o técnico Matheus Costa vai fazer os últimos ajustes para enfrentar a equipe do Castanhal pela Copa do Brasil. Quem que ele tem novamente à disposição? Tem o Isaac, que tinha cumprido suspensão no jogo contra o Palmeiras e agora naturalmente volta ao time titular. O próprio Diego Torres, que também tinha cumprido suspensão. Na direita, o Rian ainda não está 100%, ele tinha sentido uma contusão no aquecimento antes do jogo contra o Palmeiras, então o Rafael deverá ser mantido. A dúvida é quem o treinador vai colocar no lugar do Natan no meio-campo do Guarani. O Natan que saiu machucado, uma contusão na coxa diante do Verdão. Uma coisa é certa, o Guarani precisa da vitória para avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Ontem o Castanhal esteve em campo, na Curuzu, em Belém, perdeu por 1-0 para o Paysandu, semifinal do Parazão, está eliminado da competição. É claro que tem um desgaste físico, muita chuva ontem em Belém do Pará, na vitória do Paysandu por 1-0, e é claro que o time do Castanhal vai estar um pouco mais desgastado. O Guarani um pouquinho desgastado por conta da viagem, mas o treino de amanhã vai dar para descansar bastante e fazer esse último treinamento, principalmente bolas paradas, finalizações, visando o jogo de quarta-feira, eu repito, 3h30 da tarde. Os ingressos lá no Pará, R$30 o preço normal e 15 a meia entrada. O nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes é o Mirandinha. Guarani está precisando de gols, precisa disso para a vitória, e o Mirandinha fala a respeito dessa situação. Acho que falta a nossa decisão final no último terço, porque se você pegar nossos últimos jogos, a gente cria bastante, chega com muito volume contra o adversário, só que na hora de fazer o gol, acaba pecando a finalização. Então acho que a gente tem que corrigir esse último detalhe e trabalhar para a Copa do Brasil, para a Série C, para que a gente possa fazer mais gols. Bom, CH, é muito importante para o Guarani a vitória, e é claro que o técnico Matheus Costa também precisa dessa vitória.
treinador tem contrato até o final do mês que vem. A diretoria ainda não definiu a permanência do treinador, mas é muito provável que ele fique para a Série C. Valeu, CH! Valeu, Breno. Ô, Tigrão, vamos começar pelo Guarani, porque a gente tem a intenção de colocar a apresentação. A Ponte já anunciou Rodrigo Santana, seu novo treinador, que ele está começando a entrevista coletiva lá, mas a gente ainda não está conseguindo colocar no ar. Vamos falar do Guarani, se houver tempo a gente volta para a Ponte. Certo, Tigrão? Certíssimo. E aí? Quarta-feira, 3h30. Vai ganhar o jogo. É? Vai ganhar. Vai ganhar. Ontem você me dizia aqui em off, o Castanhal perdeu na semifinal para o Paysandu, né? 1-0. Por 1-0. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, você viu. Circo. Os seus comentários, eu acredito na sua visão de jogo, e os seus comentários são os mais animadores para o Guarani. Então, mas tem um monte de... Tem, caminhão de dinheiro envolvido, o cara lá viabiliza o ano financeiro dele, passando de fase. Nessa partida, é verdade. Porque o orçamento é bem menor, é outra realidade, né? Cidade pequena, estádio pequeno, folha de pagamentos menor e tal. Mas o futebol, ele tem limites. Não tem lógica, ele não tem... às vezes o tal do vencedor de véspera nunca existe, tem que ir lá e jogar. A não ser que o Guarani dê uma daquelas dele, uma daquelas dos últimos anos aí, de avenida, lá no Rio Grande do Sul. Vai chegar lá e jogar uma bolinha meio barro, meio tijolo. Uma bolinha 5,8, nota 5,8. Eu também acho que é o suficiente. É o suficiente, né? É muito mais time, muito mais investimento, qualidade. Mas então você está dizendo que o Guarani virou o Milan? Não, nem o Milan, nem o Barcelona, nem o Real Madrid, nem o Manchester City, não é isso. Mas é uma comparação de realidade. Dos dois times. Então, mas é úmido, mas o gramado, porque o estádio. CH, jogou assim, não precisa jogar, não precisa nem reeditar os melhores momentos. Jogando uma média razoável, o Guarani vai ganhar o jogo. Você tocou num assunto que eu concordo 100% contigo. Essa coisa da grana preta para passar de fase, tudo bem. O que eu assisti foi o Circo dos Horrores. Mas isso não significa nada, hein? Que a hora que vai pra casa jogar a Copa do Brasil e com dinheiro em cima da mesa... Só que o dinheiro, ele é importante pro Castanhal. Mas é importante pro Guarani também. Que tá se preparando aí como se fosse uma decisão de... antecipou a volta dos jogadores. Como se fosse uma decisão de Champions League. Então, se o Castanhal valoriza o cachê e precisa dele... e praticamente viabiliza o seu orçamento dele até... Porque aí faz a segunda fase, já estou somando os dois. Até o final do ano, o Guarani também precisa dessa grana. Então é com eles lá dentro. E eu acho que às vezes acontece zebra. Agora, se o Guarani não tiver nenhuma recaída, vai ganhar o jogo. Muito bem, muito bem. Em Campinas, 11h52, vamos virar o disco de novo para Ponte Preta, que está nesse momento apresentando o Rodrigo Santana, seu novo treinador. Não é? Se a gente tiver condição no próximo minuto, me parece que não tem, a gente coloca a entrevista ao vivo. Discorra sobre Rodrigo Santana, Valdemir Gomes. Já tive a oportunidade de falar alguma coisa aqui. Ele é um treinador da nova geração, me parece uma boa indicação. Acho que o melhor momento dele foi no Atlético Mineiro, na base. Não, e no profissional também. Depois no profissional, sim, como auxiliar técnico. Tem razão. Da comissão do profissional e depois assumiu como interino e fez lá um bom trabalho. O trabalho no Volta Redonda, apesar de 8 rodadas, ele ganhou mais do que perdeu. Ele fez uma campanha boa. Ele teve uma derrota, salvo engano, 3 empates. Ou 2 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. Né? Então nós estamos falando de 8 pontos, 24 pontos disputados, 3 vitórias, 9, mais 3 empates, 12. Bom, ele está acima de 50%. Não sei se são esses os números, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, eu gosto de opções diferentes. Eu gosto desse tipo de
de busca, de garimpo. Agora não é nenhum menininho, tá? Não é nenhum aventureiro do futebol. Você pega o currículo dele, ele trabalhou em São Paulo, trabalhou no Rio Grande do Sul, trabalhou em Minas, trabalhou em Santa Catarina, trabalhou no Rio agora, é de Santos, é daqui, conhece, portanto, a fundo o futebol paulista, e eu espero que ele tenha boas condições de trabalho e boa sorte para ele, que faça um grande trabalho na Ponte. O Tigrão falou um negócio essencial. O técnico, ele é estudioso e competente. Agora, se não tiver condição de trabalho, pode chamar o Tele Santana, trazer de volta o Vadão, que não vai dar jeito. Então, isso é muito importante. Quero pedir desculpas ao nosso ouvinte, porque não foi possível, tecnicamente falando, colocar a entrevista coletiva, né, do Rodrigo Santana, novo técnico da Ponte. À tarde, com toda certeza, você efetivamente vai acompanhar aqui, né, em material gravado, a apresentação do novo comandante da Ponte. É só acompanhar o Sport em Debate, que entra às 17h, que você vai ouvir na íntegra aí a entrevista do Rodrigo Santana. 11h55. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista, em jogo realizado nesta noite no estádio do Canindé, noite deste domingo, para um público de quase 13 mil torcedores e uma renda de R$1.300.000. A Portuguesa de Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo, depois Carlos Lima e Caio Roque, depois Gustavo Salomão, Guilherme Portuga, depois Eric, Zé Vitor e Gabriel Pires, depois Hudson, Everton, depois Cauari, Maceió e René, a equipe do técnico Fábio Matias. O Corinthians e Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, depois Kaique, Ranielli, depois Rodrigo Garro, Alain, André Luiz e Breno Bidon, depois Dieguinho, Memphis Depay, depois Pedro Raul, Guinegão, depois Vitinho, a equipe do técnico Dorival Júnior. A Portuguesa abriu o placar no primeiro tempo com Zé Vitor, mais Vitinho, a 47 minutos do segundo tempo, empatou para o Corinthians. Nos pênaltis, Hugo Souza fez 2 defesas e o Corinthians garantiu vaga na semifinal para pegar a Portuguesa, jogo que teve arbitragem do Rafael Klaus. O Corinthians, portanto, elimina a Portuguesa e vai pegar agora o Novo Horizontino na semifinal do Paulistão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.